Hoje eu quero te contar aqui uma receita que faz com que você mude qualquer coisa na sua vida. Uma receita extremamente simples que tem no livro Peça Será Atendido e que eu aplico na minha vida e eu quero mostrar para você hoje com um exemplo prático o resultado que eu tive mudando isso, fazendo na verdade isso e percebendo essa mudança na minha vida. Talvez você já tenha ouvido falar numa coisa chamada ponto de atração. O nosso ponto de atração é onde os nossos pensamentos têm maior domínio em um determinado assunto. A gente tem um ponto de atração geral, mas a gente tem um ponto de atração específico sobre determinado assunto na nossa vida. Pode ser, por exemplo, que em alguma área da sua vida você tenha um ponto de atração completamente positivo, mas pode ser que numa outra área você tenha um ponto de atração, ou seja, uma forma de pensar dominante completamente negativo. E aí, a gente às vezes pensa que não é possível mudar esse ponto de atração. Quando a gente tem uma área da nossa vida que não está funcionando, a gente acha que nunca vai sair daquele lugar. Só que mudando o seu ponto de atração, você consegue mudar isso. E é exatamente isso que eu quero falar com você hoje. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. E se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, experiências, compartilho estudos de livro, leitura comentada, a gente tem bate-papo aqui ao vivo às vezes, enfim. Se você gosta desse assunto e quer receber todas as notificações de quando eu tiver algum conteúdo novo aqui no canal, clica em se inscrever e ativa as notificações para que o YouTube te avise tudo que tiver de novo por aqui. E se você gostou já da ideia desse vídeo, do que eu vou falar aqui hoje, já curte esse vídeo. Então, bora lá, gente. Já expliquei aqui mais ou menos o que é um ponto de atração. E como que a gente reconhece qual é o ponto de atração dominante que a gente tem sobre determinado assunto? Observando as nossas emoções. As nossas emoções são o que vão sinalizar para a gente qual é o ponto de atração dominante que a gente tem sobre um assunto. No livro Peça Será Atendido, no capítulo 20, a gente tem, o capítulo se chama os diferentes graus da sua escala de orientação emocional. E nessa parte do livro tem uma escala, tem uma lista com 22 emoções listadas do 1 ao 22. As emoções de 1 ao 7 são de permissão, ou seja, são emoções positivas. E as emoções de 8 ao 22 são as emoções negativas, são as emoções de resistência, tá? Essas emoções, quando você mantém por muito tempo as emoções de resistência de qualquer assunto que seja, significa que você está resistindo ao seu desejo sobre aquele assunto, entendeu? Então, você está em oposição ao seu desejo. Você quer algo, mas o pensamento dominante que você tem, ou seja, o seu ponto de atração, é diferente, não combina com o que você quer atrair. E aí, o que acontece é que você precisa mudar o seu ponto de atração e caminhar nessa escala de orientação, liberar a resistência e caminhar nessa escala de orientação. Eu vou dar um exemplo aqui de uma área que eu estava literalmente no 22. A gente pode, como eu já falei para você, a gente pode estar num assunto da nossa vida, lá numa emoção positiva, por exemplo, de paixão, entusiasmo, crença, expectativa positiva, e tá num determinado assunto na nossa vida, numa emoção de resistência, numa emoção negativa, num ponto de atração negativo. E era o meu caso. Nessa situação específica, a emoção dominante que eu tinha, o ponto de atração dominante, era o 22. Só que eu consegui subir nessa escala de orientação e ver. Foi tão claro essa mudança que eu fui vendo ao longo da jornada essa subida na escala de orientação emocional. Eu quero compartilhar com você como foi essa experiência e também vou compartilhar aqui com você os 3 passos que você precisa seguir, essa receita realmente para você mudar o seu ponto de atração em qualquer coisa. Porque mudando o seu ponto de atração, você muda o que você atrai nesse assunto específico e assim você começa a manifestar o que você deseja naquele assunto, tá bom? Então eu vou mostrar para você como foi isso e também vou te mostrar esses 3 passos logo depois. Então olha só, qual foi esse assunto específico, gente? Em relação a o que as pessoas, a opinião das pessoas sobre mim. Eu sempre tive um problema com relação a isso. Mas quando eu criei o canal do YouTube, o que aconteceu, gente, é que esse problema se multiplicou por 1000. Porque assim, não era só uma opinião que tinha, né, em relação a mim, mas milhares de opiniões
sobre mim o tempo inteiro. Toda vez que eu criava um vídeo, tinha milhares de pessoas falando, né? Em cada vídeo ali, no total de comentários, às vezes, tinha muitos comentários de pessoas falando todo tipo de coisa sobre mim. E o que acontecia no começo é que quando eu via quando eu via um comentário negativo, uma emoção negativa, foi tanto de emoção que agora eu tô com emoção na cabeça. Quando eu vi um comentário negativo, qual era o meu ponto de atração dominante sobre a opinião negativa dos outros sobre mim? Medo, que é a emoção de número 22, é o último degrau da escala. Então, o que acontecia? Eu me sentia muito com muito medo realmente, como se eu estivesse naquelas situações de luta ou fuga. Realmente era uma emoção de estresse que acontecia naquele momento, como se eu estivesse em perigo, gente. E aí, passou um tempo, eu comecei a fazer o que eu vou explicar pra você aqui, e o que eu percebi foi que, passou um tempinho, eu comecei a sentir insegurança, eu comecei a sentir culpa. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu gravei alguma coisa errada nesse vídeo? Aí eu via um vídeo de novo pra ver o que foi que eu falei de errado, que levou aquele comentário. Então eu tava no número 22. Passou um tempinho, eu fui pulando mais e eu cheguei na raiva. Na raiva, eu comecei a perceber que eu tava mudando. Entendeu? Eu comecei a perceber que eu estava saindo do lugar que eu tinha inicialmente, que era o medo, e estava melhorando a minha vibração. E aí que é uma grande sacada, né? Porque muitas vezes a gente olha e percebe, caraca, eu tô ficando com raiva, isso é ruim. Não, como eu conhecia muito bem a escala de orientação emocional, eu sabia que eu estava melhorando. Tanto que, quando eu cheguei na raiva, eu comecei a comemorar. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva, e aí depois eu comecei a perceber, eu falei, caraca, eu tô mudando, a minha vibração tá melhorando, sabe? Eu queria bater em todo mundo, mas a minha vibração tava melhorando. Pelo fato de conhecer a escala de orientação emocional, de entender muito bem sobre lei da atração e tudo isso, eu entendi que aquilo era uma evolução, não era algo ruim. Na verdade, eu tava mudando, tava evoluindo. E aí, gente, o que aconteceu? Depois da raiva, eu fui para um outro degrau, que foi o desapontamento. Muitas vezes, né, a nossa percepção, ela não vai de degrau a degrau, mas você percebe a mudança e a evolução. O desapontamento já é o 12. Eu olhava para um comentário negativo, eu me sentia desapontada com a pessoa. Poxa, caramba, que pena que essa pessoa não tá entendendo isso. Por que será que ela não tá entendendo isso, sabe? Às vezes dava até um pouquinho de compaixão da pessoa realmente. Caramba, poxa, por que será que ela, né, não consegue ver por essa perspectiva e tal? Só que isso também já era muito melhor, sabe? Porque eu não estava mais lá no medo. Eu tinha subido já 10 degraus na escala de orientação emocional. Então eu estava chegando no desapontamento. Eu estava desapontada, né? Poxa, mas a emoção era totalmente diferente daquela inicial. E aí, gente, chegou no momento simplesmente que eu comecei a simplesmente achar engraçado. Sabe quando você olha para uma criança que está fazendo às vezes uma pirraça, uma birra, alguma coisa, e você olha assim e fala, meu Deus, e acha engraçado? É isso que acontece hoje. Eu simplesmente olho e eu simplesmente acho engraçado. Lembro que quando eu estava na raiva, veio um pensamento assim para mim, do meu eu superior. Olhe como se estivesse olhando para uma criança. E quando eu estava na raiva, fazer isso era bem difícil. Olhar como se estivesse olhando para uma criança, né? Quando você olha para uma criança que não tem maturidade ainda e às vezes faz uma coisa que é engraçada, você olha e olha com amor. E hoje eu consigo fazer isso e eu caio na risada. Eu vejo os comentários negativos que, por sinal, diminuíram muito. No começo, quando eu estava lá no medo, parecia que era uma grande quantidade. E à medida que eu fui mudando minha vibração, diminuiu de uma forma muito grande, gente. Hoje em dia, um ou outro que eu encontro. E quando eu encontro, eu caio na gargalhada. Eu começo a rir. Realmente, eu começo a rir porque eu acho muito engraçado o que as pessoas estão falando. Na maior parte das vezes, às vezes, eu até respondo para a pessoa, ensinando a ela, através daquilo que ela está falando, uma postura diferente em relação à lei da atração mesmo. Por quê, né? Uma pessoa que vai lá e critica o outro, ela não sabe que ela está prejudicando a si mesma. Porque no momento que ela está apontando algo negativo no outro, o que ela está fazendo é que ela está atraindo mais daquilo para a vida dela. Então eu olho com compaixão, eu olho com amor. Eu percebo que aquela pessoa não sabe o que ela está fazendo. E às vezes eu até caio na risada mesmo, porque acaba sendo engraçado demais. Então mudou totalmente. Eu tenho muito menos pessoas falando algo negativo. E além disso, o que acontece é que a minha postura mudou. Eu não me importava mais o que as pessoas fossem falar, porque falar, as pessoas têm o livre-arbítrio de falar o que elas querem, mas eu queria mudar como eu me sentia sobre aquele assunto. E eu literalmente consegui fazer isso, fazer essa escalada em um tempo bastante curto, inclusive. Então agora eu vou compartilhar com você aqui como é que você faz isso, como foi que eu fiz e como é que você faz isso.
Como eu já falei no livro Peça Ser Atendido, os Abrahams falam o seguinte: você pode mudar, não importa o lugar que você esteja. A minha história exemplifica bem aqui a minha experiência, porque eu estava no 22, que é o último degrau, e consegui. Então não importa qual degrau, qual lugar da escala de orientação emocional você esteja, você pode mudar a sua vibração para ter uma vibração que combine com o seu desejo. Então, gente, olha só, como foi que eu fiz isso? A primeira coisa foi reconhecer a emoção negativa. Muitas vezes a gente acha que a emoção negativa é algo natural, e sim, é natural. É algo normal, e sim, é algo normal. Mas ela não é uma planta para ser cultivada. É isso que eu quero dizer. Emoção negativa não é uma planta que você cultiva e deixa crescer, a não ser que você queira colher os frutos. Então, qual que é o negócio? Como que eu identifico a emoção negativa hoje? Quando você tá lá na cozinha fazendo uma comida, sem querer você encosta a mão na boca do fogão que tá quente, o que que você faz naturalmente? Se afasta. Aquela sensação de ardor que você sente na sua pele são os seus sensores ali, né, de vibração que tem na sua pele, percebe aquele calor. É um sensor, tem um táteis, né, de sensorial ali, que você percebe e você faz o quê? Tira a mão dali. A emoção negativa é a mesma coisa. Ela te mostra que você está indo na direção oposta do que você deseja. Ela te mostra que você está cortando o fluxo do bem-estar, que é o que permite que todas as coisas que você deseja venham. Que você pisou na mangueirinha do bem-estar e agora a energia que cria mundos não está passando em totalidade através de você, não está permitindo que as coisas que você deseja se manifestem completamente. Então, sentir uma emoção negativa, nos momentos que eu sentia a emoção negativa, eu não chegava lá, poxa, que saco, é culpa dessas pessoas. Não, eu entendia que cabia a mim mudar essa vibração. E aí o que acontecia? Vem o passo 2 agora. Eu simplesmente encontrava um pensamento que fizesse eu me sentir melhor. Por experiência, eu já sabia, conhecimento pelo fato de estudar, eu sabia que eu não conseguiria pular do 22 para o 1. Eu não conseguiria pular do 22 para olhar para aquelas pessoas com amor e compreensão. Eu sabia que eu não conseguiria fazer aquilo naquele momento. Mas se eu encontrasse um pensamento que fizesse eu me sentir um pouquinho melhor, eu não queria saber como que eu ia ver aquelas pessoas, mas eu queria arrumar um pensamento que fizesse eu sentir um pouquinho de alívio. A nossa única meta, e isso é muito claro aqui, é escolher um pensamento que faça você se sentir um pouco melhor sobre aquele assunto. Você não tem que encontrar uma solução, você não tem que querer resolver o problema. A sua única meta é a manifestação instantânea da sua emoção, da melhora da sua emoção, porque, na realidade, essa melhora é a única coisa que vai acontecer instantaneamente. E quando a gente foca nessa melhora, a gente não se frustra, porque no momento que a gente escolhe um pensamento melhor, a gente se sente melhor e a gente consegue realizar, a gente consegue manifestar. A emoção é a primeira manifestação dos nossos pensamentos. Então a gente manifesta instantaneamente uma emoção positiva e dessa forma você percebe que você tem controle na sua vida, porque você consegue efetuar uma mudança efetiva naquele momento. Quando você coloca como um motivo, como uma intenção, mudar algo fora, além das suas emoções, você vai se frustrar, porque existe esse tempo aí de gestação. Agora, quando você coloca como único foco encontrar um sentimento que faça você se sentir melhor, não pular para a alegria, não pular, nossa, que por amor, não, nem que seja qual for a emoção que você está sentindo no momento, dependendo do assunto qual seja, você não precisa escolher isso, mas escolher um pensamento que faça você sentir um pouquinho de alívio. Um pouco de alívio já é o suficiente. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Todas as vezes que eu encontrava uma emoção... Tô com emoção na cabeça, gente. Se eu encontrava um comentário negativo, o que acontecia, o que eu tentava fazer, era me sentir um pouco melhor. Não deixar que aquelas circunstâncias ditasse a minha vibração. Não deixar que aquela circunstância ditasse a minha emoção. Então, eu naturalmente tentava encontrar um sentimento que fizesse eu me sentir um pouquinho mais aliviada. E foi dessa forma, de gotinha em gotinha de alívio, é que eu cheguei no topinho da escala, num lugar melhor, entendeu? É isso que eu quero dizer pra você. A terceira coisa é reconhecer a sua evolução. Muitas vezes, sem perceber, o que acontece é que assim, lembra que eu falei pra você que teve um dado momento que eu tava na raiva. E se você não compreende a escala de orientação emocional, você acha que a raiva é horrível. Não, mas eu não posso estar com raiva dessas pessoas. Eu entendia que na escala de orientação emocional a raiva estava acima do medo, então, olha só, o 22 é o medo e a raiva é 17.
ela tá muito mais perto do amor do que o medo. O medo tá 22 números, né, de distância do amor. A raiva tá menos. Então, eu entendia isso e eu sabia que eu estava melhorando. E aí eu comemorava, eu percebia que eu estava evoluindo. E hoje em dia, gente, eu olho para a escala e olho para alguns assuntos da minha vida que parecem que não estão mudando, porque quando a gente começa a entender a nossa escala de orientação emocional, quando a gente começa a entender nossas emoções, a gente comemora as mudanças antes delas virem, antes delas se manifestarem. Porque quando você entende que, caraca, eu estava, por exemplo, aqui em medo, em preocupação, e agora eu estou em pessimismo, nossa, que top! Eu ainda não cheguei na confiança, na expectativa positiva, mas eu já caminhei muito. É como se eu tivesse saindo daqui do estado de São Paulo, onde eu moro, para ir para a Bahia. Eu tô em Minas, eu ainda não cheguei na Bahia, mas eu já tô muito mais perto porque eu já saí de São Paulo. É isso que eu quero dizer. Então, conhecendo isso, entendendo a escala de orientação emocional, você começa a se empolgar, você começa a esperar as coisas boas, porque você sabe que você está se movimentando e você sabe que você está indo na direção das coisas que você deseja, mesmo que as coisas não tenham mudado ainda, sabe? Porque muitas vezes a gente se frustra porque não viu uma manifestação física daquilo que a gente quer, mas compreendendo as nossas emoções, a gente começa a perceber que a gente está mudando o padrão vibracional. E se a gente está mudando o padrão vibracional sobre um determinado assunto, se a gente está mudando o nosso ponto de atração, a gente está combinando um pouquinho mais com aquilo que a gente deseja atrair. E tem que vir, porque é lei. Não é uma teoria, não é uma possibilidade, é lei. Então, no momento que a sua vibração melhorar um pouco mais, e a única coisa que você tem que fazer é buscar um sentimento, um pensamento que faça você experimentar um sentimento de um pouquinho mais de alívio, você está liberando resistência. E esse pouquinho de resistência que muitas vezes você libera é tudo que você precisa, momento a momento. E aí, simplesmente, gente, o que acontece é que você mantém, se você tenta pular. Muitas vezes na minha vida eu tentei pular e fazer um escarcéu para mudar minha vibração radicalmente sobre um determinado assunto. E o que acontecia é que eu não conseguia me manter por muito tempo. Era muito inconsistente. Entende o que eu quero dizer? Eu ficava muito bem, mas na hora que a chapuletada vinha, eu ia do 0 ao 200, sabe? É como se fosse um carro que tivesse saído do 0 ao 200 de uma vez só, ou do 200 e caísse para o 0. Era do 8 ao 80. Era de um extremo para o outro muito rápido. No momento que eu simplesmente parei de tentar forçar a barra e buscar um sentimento de alívio, só alívio, só quero me sentir bem. É como se fosse assim, eu não quero resolver o problema, eu só quero me sentir bem agora. É só isso que eu quero. As coisas realmente mudavam, entendeu? Você consegue manter um ponto de atração estável sobre um assunto. Você percebe a mudança na escala de orientação emocional. Eu uso essa escala de orientação emocional. Muita gente até pensa, né? Mas como é que você decorou isso? Eu decorei muitas partes da escala de orientação emocional, porque é assim... O livro para ser atendido fica na cabeceira. Eu falo para vocês, gente, compra esse livro. Eu faço a leitura aqui, só que a leitura é para te ajudar a compreender. Só que eu sempre falo, não isenta você de poder ter o benefício de ler por conta própria o livro, entendeu? Isso não vai tirar o brilhantismo de você ler e perceber a grandeza desse livro. E principalmente, né, a vibração boa que ele emite para você. Então ele tá sempre na minha cabeceira, gente. Essa página é até marcada, porque muito tempo mesmo, por muito tempo, eu ficava olhando assim, qual o degrau que eu tô? Não para ficar paranoica, não como quando a gente tem uma balança no banheiro e se pesa todo dia. Não é isso, não é esse o objetivo. Mas eu perceber ali e compreender as minhas emoções. Isso que me ajudou a reconhecer as emoções que eu sinto e a praticar sentimentos melhores de modo que eu pudesse mudar isso. Então, assim, reconhecer essas vitórias, reconhecer mesmo que você não tenha chegado lá ainda. Se você já saiu de São Paulo, se você está em Minas, você está muito mais perto da Bahia do que antes, entendeu? Então, a mesma coisa. Se você está na raiva ou na dúvida, e antes você estava no medo, você está muito mais perto da expectativa positiva, da alegria e da esperança do que antes. Então, conhecer a escala de orientação emocional e reconhecer o lugar que você está é muito importante. É muito importante porque muitas vezes a gente se frustra. Como a manifestação completa ainda não aconteceu, a gente se frustra. Caraca, não mudou nada. Mas se você entendendo que as suas emoções que são responsáveis por toda a mudança que acontece na sua vida já mudou muito. Já mudou muito. Eu não cheguei lá, mas eu já estou no caminho e eu já caminhei bastante.
tá? Então é isso. Essa é a receita para você mudar qualquer coisa. Encontrar um sentimento que faça você sentir um pouquinho melhor. Não precisa querer devorar o bolo todo de uma vez. Só queira um pedacinho, que aí tá tudo certo. Eu quero me sentir só um pouco melhor, um pouquinho de alívio. Um pouquinho de alívio é tudo que você precisa para fazer essa caminhada na escala de orientação emocional e chegar a um ponto de atração que combine com o seu desejo. E aí as coisas que você deseja em determinado assunto que seja, vão vir, tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!